Depois da dor e da revolta, a polêmica. A tragédia na escola Tasso da Silveira, no Rio, colocou de novo na ordem do dia a proposta de proibição da venda de armas de fogo. A iniciativa partiu do presidente do Senado, José Sarney, que sugere um plebiscito já em outubro deste ano. Mas tudo indica que o projeto vai enfrentar forte resistência. Primeiro, porque 2/3 dos brasileiros já rejeitaram a proibição no referendo de 2005. Segundo e mais importante, porque não há nenhuma certeza de que a medida realmente consiga reduzir a criminalidade e a violência. O governo federal estima que há 16 milhões de armas de fogo circulando no país e quase metade é ilegal. Então a grande pergunta é, de que adianta proibir a venda se a medida em nada afeta 8 milhões de armas clandestinas, metade delas, calcula-se, nas mãos dos criminosos? Um dos revólveres usados por Wellington Menezes de Oliveira para matar ou ferir mais de 20 crianças custou apenas R$ 266. Foi comprado de um chaveiro e de um vigia, ambos com antecedentes criminais. Tão banal foi a transação que facilitou o assassinato dos 12 estudantes que um dos vendedores, ao ser preso, chegou a dizer, abre aspas, se eu soubesse que a arma era para isso, não teria feito o negócio. Fecha aspas. Para falar sobre o comércio de armas, as alternativas para reduzir a violência, recebemos Raul Jungmann, que foi relator da CPI do tráfico de armas na Câmara dos Deputados. E Éder Segura, promotor da Justiça Criminal de São Paulo. Sejam muito bem-vindos. É muito normal que logo depois de um episódio muito traumático que chama a atenção de toda a opinião pública, o Congresso apareça com uma ideia no âmbito da lei para tentar resolver uma parte do problema ou aparentemente resolver o problema. Fazer um plebiscito novo agora, discutir a proibição através do comércio de armas, é a solução? De forma nenhuma. E antes de tudo, Mônica, como você mesmo mostrou aqui no programa, em 2005, outubro de 2005, 64% dos brasileiros, contra outros 36%, e eu estava do lado dos que perderam, decidiu-se, por maioria, de que não seria proibido o comércio de armas. E isso é uma vontade democrática e por uma questão de respeito, eu entendo que fazer agora, 5 anos depois, um plebiscito é golpe. É exatamente negar o direito de uma maioria que não tem por que você desrespeitar. Vamos fazer uma equação aqui, Éder? Sim. Eu dizia ainda há pouco ao Éder, exatamente o seguinte, imagine que fôssemos nós que tivéssemos ganho. E imagine que agora surgisse um plebiscito para rever a nossa vitória. O que é que eu sentiria? Vocês sendo os que achavam que tinha que ser proibido tudo. Claro, claro. E eu continuo achando que quanto menos armas, mais vidas. E isso é claro estatisticamente. Agora, eu não posso impor a minha vontade, tá certo? Aquilo que foi democrática e limpamente descrito. Como também dizia o Éder, e eu acho que ele vai falar, tenho certeza sobre isso, nós temos legislação e instrumentos para reduzir esse número de armas, sobretudo as legais, mas que não funciona. Nós precisamos trabalhar com o que já existe, não precisamos de um novo plebiscito, que é totalmente, como disse o deputado, é uma coisa totalmente desnecessária e seria realmente, me sentiria como se fosse um golpe, juridicamente, e também temos uma questão jurídica até em relação à questão das garantias constitucionais do cidadão, quanto à sua segurança, vida e tudo mais, que demanda a existência dos meios para isso. Então, a existência das armas de forma legal não é, a meu ver, uma questão que se vá resolver você proibindo a existência dessas armas. Elas são necessárias e N segmentos, inclusive dos cidadãos capacitados e habilitados que fazem parte desses segmentos, estarão tendo sempre a necessidade e a condição de utilizá-las. Todavia, o problema que ocorre é que as armas que, neste triste episódio, fizeram todo esses vários homicídios, essas armas são ilegais. Se nós tivéssemos hoje um plebiscito aqui, no dia seguinte continuaríamos tendo mortes por armas ilegais. Nós já temos um estatuto. Esse estatuto foi sacramentado, está em vigor, basta apenas ser utilizado da forma que está previsto e já tem sido utilizado. O problema é que o controle das armas ilegais, e aí eu tenho que fazer uma observação, trabalhando como promotor criminal, nós nos deparamos com os problemas diariamente, o controle das armas ilegais
É que o grande problema não é o cidadão honesto, o cidadão correto, o cidadão habilitado, que este comprou a arma na loja ou trabalha na empresa de segurança. Mas se alega muito que ele é assaltado, constantemente ele é assaltado se alega muito, mas as estatísticas são muito confusas nesse ponto. Os fuzis que estão no Rio de Janeiro não são fabricados nem são vendidos no Brasil. Os fuzis AR-15 e AK-47 são armas que vêm de fora, não são fabricadas e nunca foram vendidas no Brasil. Quer dizer, então, a situação não é essa. Mas acho que talvez o Raul possa, já que participou lá da CPI do tráfico de drogas, de armas, mas também estudou a questão das armas no Brasil. A maior parte dessas armas leves, revólveres, pistolas, que estão na ilegalidade, nem vêm por contrabando. Elas vêm pelo comércio, são de fabricantes brasileiros, dos 3 grandes fabricantes, não é verdade? São dos 3 grandes fabricantes brasileiros e aproximadamente 74%, ou seja, 7 em cada 10 dessas armas eram legais, até que foram perdidas, roubadas ou desviadas. E aqui uma coisa muito importante, Mônica, que é o seguinte: no Rio de Janeiro nós fizemos o rastreamento de aproximadamente 80 mil armas e descobrimos que em torno de 4 a 5 das armas nas mãos dos bandidos vinham das forças de segurança. Ou seja, em grande medida é o próprio aparato policial que deve nos proteger que termina tendo um conluio. A banda podre da polícia, ela termina desviando as armas. Agora, inclusive aquelas armas, aliás, não sei se ainda está em vigor, aquelas armas que policiais podem comprar todos os anos para o seu próprio uso? Exatamente. Hoje você tem uma legislação que vem do tempo da ditadura, que é um absurdo, que inclusive a lei proíbe, mas que continua vigindo no Brasil, que é o seguinte: todo policial civil, militar ou um integrante das Forças Armadas, preste bem atenção, a cada 2 anos ele pode adquirir 3 armas, mais munição, mais pólvora. O que quer dizer que em 6 anos um policial militar pode ter para o seu uso particular 9 armas de fogo. Para que esse arsenal? Quando ele tem problemas no orçamento, ou mesmo antes disso, ele termina se descartando dessas armas. E aí ela é raspada, porque é uma responsabilidade da parte dele. Exatamente a arma raspada que o Wellington portava e que foi utilizado no massacre do Realengo. E essa arma raspada não foi comprada. Efetivamente o Wellington não comprou legalmente essa arma. Então, as próprias pessoas que venderam essas armas pegaram de outros criminosos. Veja, por isso que eu insisto, a legislação que existe tem apenas que ser fiscalizada, tem que ser controlado. Não é a você ficar a cada problema, de cada dia que nós temos N problemas diariamente, criar uma nova legislação, mudar a regra anterior, porque aí você cria uma insegurança jurídica muito grande. Nós precisamos ter uma regra e fazer esta regra funcionar. Não apenas isso, você vai falar, vamos proibir totalmente o comércio de armas. No dia seguinte vai continuar acontecendo, daqui 10 anos vamos estar discutindo a mesma coisa, daqui 20 anos vamos estar discutindo a mesma coisa. A proibição cria o mercado negro. O mercado negro que é o problema. Eu queria entender, só fazer um parênteses, que isso acho que é importante que a gente passe para as armas ilegais. Do ponto de vista das armas legais, ou seja, os habilitados pelo Estatuto do Desarmamento para possuírem e registrarem armas. Eles têm que fazer psicotécnico, têm que comprovar que não tem antecedentes, têm que provar que precisam daquela arma mesmo. Isso está funcionando, pelo menos? Isso funciona. Ou seja, houve uma restrição do... Há uma grande restrição. Aí talvez nós discordemos desse ponto, mas eu tenho acompanhado os dados que há uma grande restrição. A primeira discordância está no seguinte: hoje você tem um Sistema Nacional de Armas, que é um grande banco de dados, que centraliza todas as informações de armas no Brasil. Ele tem 2 falhas que são muito graves. Em primeiro lugar, os estados deveriam enviar as informações, porque é o estado aqui que coleta, que apreende a arma, por exemplo, o estado de São Paulo. Claro, a polícia local. Só para dar um exemplo, Paraná e Rio de Janeiro não mandam informações porque discordam da categoria ou da forma como as armas são classificadas. Então eles não mandam, não querem mandar e não mandam. Ao mesmo tempo, existe um outro sistema que é o chamado SIGMA. No SIGMA estão todas as armas particulares e de serviço, armas leves, claro, de militares, de policiais civis, de policiais militares. Passados 6 anos, na verdade 6 não, nós estamos em 8 anos que você tem essa lei, e a lei determina que o SIGMA, que é o sistema militar que faz o acompanhamento das armas particulares de serviço, não, esteja dentro do SINARME, não é feito. Continua. Não há a integração. Então entenda, isso portanto, a gente não consegue rastrear. O rastreamento é fundamental. Quer outra decisão, que é decisiva para você elucidar crimes com velocidade, obriga que o cartucho das armas, elas sejam, você tenha um micro-registro, ou seja, cada bala você sabe quem comprou e aonde comprou. Isso elimina um conjunto enorme de etapas, tá certo, de um processo para você chegar ao autor e ao mandante. Isso não é feito. E as próprias forças de segurança, que deveriam ser as primeiras a fazer isso, também não fazem. Mas eu gostaria de ouvir por que isso está funcionando?
Eu acho que, não, dentro da sua pergunta, a questão da compra de um cidadão honesto, correto, que tem habilitação, se ele quiser fazer uma compra de arma, ele passa por tantas regras que dificilmente ele consegue se ele tiver qualquer problema psicotécnico, se a situação de levantamento da vida dele e tudo mais. Isso que o deputado está falando é uma outra questão. Ou se isso impediu, por exemplo, um grande número de registros. Isso impede sempre, diariamente, grande número de registros. Não se compra uma arma com essa facilidade que às vezes aparece, e aí talvez até fruto de uma informação equivocada, mas não se compra desta forma uma arma. Assim. O problema é que as armas que estão criando a nossa grande desgraça, se eu posso usar essa palavra, são as armas que estão na ilegalidade. Estas não foram compradas com nota fiscal e nem nota paulista, vamos dizer assim. Essas armas estão compradas de uma forma ilegal, muitas vezes desviadas das próprias forças de segurança, de forças armadas inclusive, além daquelas que vão e voltam pela nossa fronteira, que não tem controle nenhum. Vamos falar que é uma realidade, deputado. O senhor sabe muito bem disso, até pela CPI que o senhor está trabalhando. Começando por aí. Nós sabemos hoje de onde vêm as armas, de onde elas provêm e como elas chegam aqui e que terminam nos matando. Se a produção do programa Mônica Waldvogel quiser ir à tríplice fronteira, a Uruguaiana, Cáceres e outros lugares, você vai ver claramente que você tem, por exemplo, no Paraguai, lojas que estão vendendo armas, que são inclusive brasileiras e trianguladas, são exportadas e depois são reimportadas aqui para dentro. E vai ver do lado de cá, também da fronteira brasileira, vai ver um conjunto de lojas onde você também pode comprar. Se você for ao fundo dessas lojas no Paraguai... sem registro, sem nada. Eu inclusive, dizia isso fora da regra brasileira, fora da lei. Que está sendo feita no Rio de Janeiro agora. E eu dizia o seguinte, eu faço um convite. Vocês vão lá e vão no fundo dessas lojas do Paraguai, que estão lá na fronteira. E vocês vão comprar metralhadora, submetralhadora, granada e bazuca. Então, este é um problema... Que não são vendidas no nosso mercado. Que não são vendidas. Agora, eu tenho aqui uma diferença com o procurador, que é o seguinte, é que no Brasil, 80% dos homicídios por arma de fogo são homicídios de proximidade. É por briga, é família, é futebol, é cachaça. Então a gente tende a olhar trânsito, etc, etc. A gente tende a olhar muito para as grandes armas, tá certo? Mas a Ribot é a arma leve, é o 38 por definição e o 32, que tem a maior letalidade. Pelo número que você tem e também pela ocorrência e por um problema cultural que nós temos no nosso país. Então, a minha lógica é o seguinte, primeiro, na lei hoje não é permitido o porte de arma. Está vedado o porte de arma. Isso já está na lei, já está na lei. O que pode são aqueles que são treinados e capacitados, força de permitida, né? A exceção ou transitoriamente, quando você comprova a necessidade. Por isso, há toda uma exigência. Porque o Brasil, um parênteses, o Brasil é muito grande e o Brasil tem muitas áreas isoladas e as armas são necessárias até para a sobrevivência e para o dia a dia. O Brasil não é pequeno como a Inglaterra. Então, veja bem, então você tem que ter, em se tratando da arma, que é um vetor de morte, que é alguma coisa, as pessoas dizem, não, mas não é culpa, então vamos acabar com os automóveis, que automóvel mata, mas escuta, o automóvel mata quando acontece um acidente, o automóvel não é constituído para transporte, não é para matar. A arma costuma matar quando é usada. Costuma matar quando é usada, e muitas vezes acidentalmente. Então, olha bem, qualquer país que alcança um certo estágio civilizatório, ele tem uma regulação muito forte no que diz respeito ao uso da arma de fogo. E isso é facilmente comprovável. Quando nós fizemos a campanha da entrega das armas, está lembrado? 500 mil de armas com a sociedade. Quando, em 2003, nós tivemos a lei que o Éder estava aqui falando, que é o Estatuto do Desarmamento. E mesmo quando você teve no referendo, o que foi que aconteceu? Pela primeira vez, em aproximadamente 30 anos, você derrubou a curva sempre ascendente das mortes por armas de fogo. Ou seja, claro... Mas houve uma ação de controle baseado na lei. O que nós estamos aqui discutindo é simplesmente você falar, eu vou proibir tudo, como surgindo uma solução mágica perante a mídia e perante a população, não vai resolver o problema. E mas não é a solução do problema. Eu queria chamar a atenção para essa questão do número também, porque ele é intrigante para a gente, do Brasil. Nós temos aqui nesses 10 anos, a estatística do mapa da violência, de 98, 2008, nós mantemos uma proporção de mais ou menos 26 mortes por 100 mil habitantes no Brasil, é a média. Isso é a média. Quando a gente vai estado por estado, a gente vê que é muito desigual. Rio de Janeiro, Pernambuco, nós tivemos, no Maranhão, um crescimento de homicídios por 100 mil de 297%. Em São Paulo tivemos uma ação da polícia, uma ação dos órgãos do Estado, que reduziu. São Paulo reduziu 62% o seu dentro número de mortes por 100 mil e o Nordeste fez crescer muito. Ao mesmo tempo, a gente vê, por outros mapas, que há uma concentração de armas no Brasil, em número, em estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e estados da região norte,
e menos em outros estados. Até se imaginaria que haveria muito, proporcionalmente. O que é que explica culturalmente essa diferença? E por que que o Estatuto do Desarmamento